Mano, vamos dar uma olhada aqui na reação da mídia após o título do Corinthians. Fala pessoal, Corinthians campeão, justo campeão pelo que fez nesses dois jogos. Primeiro jogo conseguiu se defender bem, saiu no contra-ataque, fez um gol. E nesse segundo jogo, controlou o jogo do início ao fim. Tivemos a oportunidade do Palmeiras, que foi um pênalti, que é o meu modo de pensar. Obviamente, o Vitor Roque ele faz um movimento bom, né, nas costas da zaga, mas foi mais uma imprudência do atleta corintiano do que propriamente outra coisa. Pênalti defendido pelo Hugo, que sem dúvida nenhuma vai ser considerado o melhor goleiro do Campeonato Paulista. Mas eu não entendi, eu esperava um pouco mais do Palmeiras. O Palmeiras que a gente conhece, que acostumamos a ver nesses últimos tempos. Eu acho que o Palmeiras deixou a desejar tecnicamente. E também quando teve um jogador expulso do Corinthians, o Palmeiras pouco criou. Entrou na onda do Corinthians, né? O Corinthians que em certo momento, através do seu camisa 10, arrumou um problema, um tumulto que foi importante para o Corinthians, que esfriou totalmente o jogo. A torcida do Corinthians, jogando sinalizador dentro de campo, fez o que se esperava dela, esfriou o jogo, e o jogo passou, o tempo foi passando, e o Palmeiras sem ideia de jogo. Era pegar a bola e chutar a bola, para de repente o Flávio Lopes conseguir ganhar uma primeira bola, conseguir uma casquinha. Essa foi a tônica do jogo. O Corinthians que mesmo sem posse de bola, mesmo defensivamente, controlou o jogo, ao meu modo de pensar, do início ao fim. Então, mérito ao Corinthians, parabéns ao Corinthians. O Palmeiras se esperava muito mais, essa é a mais pura verdade, muito mais de um clube multicampeão nos últimos tempos, muito mais de um clube que contratou e gastou caro por alguns atletas, muito mais. Não entendi, repito, não entendi o Richard Rios começar o jogo no banco. É final de campeonato, e final de campeonato você tem que começar, nem que seja com uma perna só o jogo, um jogador tão importante como é ele. O Depay voltou de longe também e jogou o jogo, e foi bem, e jogou os 90 minutos de jogo. Então final de campeonato, e principalmente clássico, você tem que se doar ao máximo. Essa é a mais pura verdade. Então, mais uma vez, Corinthians campeão, com mérito, por tudo que fez no campeonato e, sobretudo, no segundo jogo, que se sagrou campeão. Valeu, pessoal, tamo junto. Um abraço para todos vocês. E um final de semana importante, já começando aí o Campeonato Brasileiro, né? Bons jogos já nesse início do Campeonato Brasileiro. Temos muitos jogos a assistir e muitos jogos para comentar também. Um abraço para todos vocês, Deus abençoe. Um fralda cheia da maior competência, desde lá da Argentina, viu, Veiga? Quando você tirou sarro da minha cara, quando você veio debochar da minha cara, quando eu fiz uma pergunta sobre os pênaltis contra o Boca. Se vocês que estavam dando risadinha porque acharam que levaram 0-0 aqui pra São Paulo, que tava tudo bem, que eu vim aqui passar por cima dos argentinos, e eu fui lá, na única coletiva que eu fui na Aerabel, e falei, gente, não é melhor vocês reverem um pouco os conceitos? 0-0, Boca aqui, não é arriscado poder chegar a pênalti. Sabe o que você fez? Deu risada na minha cara. Eu treino pra fazer gol e o goleiro treina pra pegar. Tá aqui o que aconteceu. Tá aqui o que aconteceu desde lá. São Paulo, é Boca, é Corinthians. Tá acomodado, seu Veiga? Pega suas trouxas e vaza do Palmeiras. Some do Palmeiras, Rafael Veiga. Tá acomodado? Quer ir embora? Tá afim de ser vendido? Pede pra sair, meu irmão. Vai embora. Mas agora você recuou uma bola pro goleiro numa final de Paulista, numa final de campeonato, contra o Corinthians, na casa do Corinthians. É um puta de um deboche. É uma falta de respeito do caralho com a torcida do Palmeiras, meu irmão. Você tá maluco? Você perdeu o juízo. A bosta do pênalti que você bateu, essa merda de pênalti que você bateu, é isso que você entrega pra torcida? É esse o teu amor, o seu palmeirismo? É isso, torcer pro Palmeiras é dar um canudo no meio do gol, meu irmão. Como eu tava gritando, me esguelando aqui, dá um canudo no meio. Dá um canudo no meio. Afunda a porra do goleiro. E você, é a ONG do Palmeiras. Ai, o Guinho, ai, o Guinho, toma. Vai ser campeão, que é tão gostoso. Ai, vocês estão precisando de uma taça. Porra, vão dormir, caralho. Vão dormir, velho. Vão pro inferno, porra. Vocês estão loucos? Porra, é Palmeiras e Corinthians!
Vocês perderam a noção do futebol? Vocês perderam a noção do que é ser campeão? Do que é gostoso ser campeão? Vocês perderam a noção do quão importante é erguer a porra de uma taça? Que bosta é essa que virou esse time? Vocês estão maluco? Vocês estão debochando na cara da torcida. E com razão tá todo mundo puto. Que tem que chamar de fralda cheia, que tem que chamar Abel de pardal. Todo mundo para falar que o Estevão era melhor que o Endrick. Ah, o Estevão tá no bolso do Angileri, né? Vamos ser real aí, tá no bolso do Angileri nos 2 jogos. Palmas a quem falou. E viu, Estevão, eu tenho um argumento pra falar. Porque eu não tô te comparando com o Edmundo, Djalminha, Rivaldo. Pô, se eu fizer isso, vocês vêm me buscar em casa e me levam pro primeiro hospital psiquiátrico que me deixa internado de forma perpétua lá dentro. Se um dia eu comparar o Estevão com esses caras. Vocês me internam pra todo ou sempre. Fecha meu canal. Eu vou comparar você com jogadores da sua idade, que assim como você, também acabaram de sair das fraldas pro futebol. O primeiro deles é esse supracitado aqui, que saiu do mesmo lugar e da mesma origem que você. Base do Palmeiras. Com os mesmos treinadores, com a mesma metodologia. Sabe o que esse cara fez? Num Palmeiras tomando taca de 3-0 do Botafogo, líder. Não é que ele estava rebaixado. Líder do Campeonato Brasileiro à época. 3-0. Esse cara entrou no segundo tempo e fez assim. Dá a bola em mim aqui que eu resolvo. Saiu da posição que o treinador tinha encaixotado ele na zaga, com o Adrielson, etc e tal, à época. Tirou ele, né? Ele, no caso, saiu da posição e falou, eu vou jogar onde eu quero. Eu vou jogar onde tá a bola. E esse cara de 17 anos, Endrick, pegou essa bola e fez assim, ó. Daqui em mim, daqui. Pau, malandro. 4-3 Palmeiras. E Palmeiras derruba o Botafogo e ruma pra ser campeão. Num campeonato em que ele não fazia nenhum mérito e esforço pra ganhar. Mas que aquela atitude colocou todo mundo pra cima. Qualquer time hoje que pegar o Corinthians na Copa do Brasil ou na Sul-Americana, ele vai lamentar. Essa é a minha opinião. Qualquer time. O todo-poderoso Flamengo, que eu mesmo falo, que vai brigar por tudo esse ano, na minha opinião. Cruzar com esse Corinthians na Copa do Brasil, eu duvido que o Felipe Luiz vai comemorar. Eu duvido que os jogadores do Flamengo, do Palmeiras, do Atlético Mineiro, do Internacional, do São Paulo, comemorariam. Pô, pegamos o Corinthians. Corinthians tá fraco. Graças a Deus. Cara, esse time do Corinthians é chato. Esse time do Corinthians tem muito jogador com culhão. São vários jogadores de seleção. A gente mostrou isso agora. Félix Torres, que, meu Deus, como foi burro no jogo de hoje. Pediu para ser expulso. Félix Torres, seleção. Carrilho, seleção, vamos lá, Félix Torres, Equador. Carrilho, seleção peruana. Martínez, seleção venezuelana. Depay, seleção holandesa. Olha o time do Corinthians. Aí ainda tem o Garro, ainda tem o Yuri Alberto, que estava na pré-lista da seleção brasileira. É um time chato. É um time que, para mim, vai dar trabalho para qualquer outro time, ô Mauro Betti, em mata-mata nesse ano, e se bobear até brasileiro, tá? Porque a gente não pode esquecer que esse mesmo Corinthians, que hoje foi campeão paulista, venceu 9 partidas seguidas no Brasileiro do ano passado. Na reta final, o Corinthians igualou o recorde do São Paulo e do Internacional. Os únicos clubes que na história dos pontos corridos tinham batido 9 jogos seguidos vencendo. Então, impossível ser campeão brasileiro? Não, mas bem mais difícil. Agora, Copa do Brasil, Sul-Americana, até Libertadores, se não tivesse sido eliminado daquela forma ridícula, eu acho que o Corinthians brigaria e brigaria muito forte. Enfim, rapaziada, tá aí a mídia falando um pouco sobre o Corinthians e sobre esse título do Corinthians, que foi um título muito importante, já que o time tinha acabado de vir de uma sequência ali de derrota na Libertadores muito doída, e esse clássico tinha que ganhar para o time se reerguer. E assim, o Palmeiras
recentemente tá ressuscitando o Corinthians poderia estar morto, né, depois desse jogo, mas aí ressuscitou, e o Corinthians que adora ser um time que tá lá em baixa, e aí a mídia, todo mundo fica falando que o Corinthians ia ser rebaixado, pelo menos ano passado era isso, que o Corinthians já tá na Série B esse ano, e sempre quando a mídia começa a falar muito, assim como foi em 2017, que era a quarta força, e aí falaram isso e o Corinthians ganhou o Campeonato Brasileiro. Ano passado falaram que o Corinthians ia ser rebaixado, chegou até a Libertadores. Pode não ter classificado, mas esse ano tem tudo para ir muito bem na Sul-Americana, tem tudo para ir muito bem no Brasileiro. Eu acho ali que briga por um G4, mas eu não duvido nada do Corinthians brigar pela liderança do Campeonato Brasileiro também. E nas Copas, o Corinthians é muito bem na Copa do Brasil, chegou em 2 finais, na de 2018 e 2022. Para mim, eu acho que belisca sim a Copa do Brasil e também tem a Sul-Americana, né? Claro que o Corinthians, o torcedor corintiano, queria disputar a Libertadores, mas a Sul-Americana é um título que o corintiano nunca viu ganhar, né? O torcedor do Corinthians nunca viu o Corinthians ganhar essa competição. E todo título é bem-vindo, né? Mas comenta aí sua opinião e não esqueça de deixar seu like e se inscrever no canal. Valeu!